Já a minha segunda gestação era uma gestação de alto risco, mas que eu não fui avisada desse tão risco, né? E Negligenciada é também, né? totalmente negligenciada. Então, assim, o meu Isso já no pré-natal, sim, visto já no. já no pré-natal. Quando tudo aconteceu, quando aconteceu o falecimento dos meninos e tudo, e eu descobri que tinha alguma coisa errada, eu Foi na hora do parto? Se você não quiser falar sobre isso, fica à não, vontade. hoje eu consigo falar. Se fosse alguns meses atrás, eu ia falar, vamos pra pauta que eu não vou Aham. conseguir. Mas hoje eu consigo falar. Não, os meninos nasceram. Eles nasceram. Eu fiquei mais de 12 horas em trabalho de parto, mas eles nasceram vivos, eles faleceram no meu colo, ambos. O que aconteceu foi o seguinte: eles eram gêmeos, na mesma placenta, porém de bolsas diferentes. Ou eles eram de uma gestação gemelar monocoriônica de coriônicas. E eles precisavam, nós três, né, precisavam ser assistidos com muita frequência. De 15 em 15 Uhum. dias ali precisava ter feito um ultrassom. E infelizmente não foi feito esse ultrassom. Eu fiz um ultrassom em março, no dia de aniversário de 1 ano do Arthur. E depois eu fui fazer um outro ultrassom dia 1º de junho, Nossa, 3 meses para quem depois. precisa de 15 em 15 É, dias, teve uma negligência grande ali. sim. E aí, nesse ultrassom que eu fiz do dia 1º de junho, a gente descobriu uma síndrome de transfusão feto-fetal. Em outras palavras, um estava roubando nutrientes do outro. Tá. A médica que estava fazendo o meu ultrassom, ela foi extremamente humana, extremamente maravilhosa. Ela foi o único ultrassom que o Glauco conseguiu acompanhar dos gêmeos. Então a gente estava muito feliz naquele ultrassom, porque como era na segunda onda da pandemia, o Glauco não pôde ir comigo em nada dos gêmeos. Então, quando a gente soube que ele ia poder, a gente estava muito contente que ele ia estar ali. Se eu me emocionar. Estamos emocionados com você, fique Com tranquilo. certeza. Então, a gente estava muito contente que o Glauco estava podendo ver os meninos, né? E aí, quando ela percebeu que tinha alguma coisa de errado, ela parou o ultrassom. E eu já cheguei lá falando que eu tava com muitas dores. E eu realmente tava com muitas dores. E só que todo mundo falava assim, eu ia acho que umas 2 vezes no pronto-socorro na semana, porque eu tinha muita dor. E aí todo mundo falava assim pra mim, mas você tá carregando 2 meninos. É Normal. normal. Você não tá conseguindo ir no banheiro. É normal, é prisão de ventre. É, é normal, é normal, é normal. E por mais que eu já tivesse passado por uma gestação, eu nunca tinha ficado grávida de gêmeos, né? Então era uma coisa nova pra mim. Então realmente eu acreditei naquelas pessoas me falando que era normal. E aí eu contei isso pra ela, né? Ali ela começou a conversar com a gente e ela falou assim: vocês estão com essa transfusão, né? Essa síndrome, e o grau já é um grau muito elevado. Não é a síndrome vai até o grau 3. Eu já tava no grau 2. Ela falou assim: ó, eu vou parar o atendimento aqui, eu já tô ligando pro especialista em São Paulo. Vocês parem tudo que vocês estão fazendo e vá pra lá, porque é só ele que pode ajudar vocês. E aí ela tentou contato com a minha obstetra, tudo, pra poder, né, falar, ela não conseguiu, enfim. Eu e meu esposo saímos dali totalmente perdidos, porque a gente foi ali pra ver eles bem, né? Uhum. E não foi o que a gente recebeu. Fomos até o consultório da médica e ela falou: é isso mesmo, vocês vão precisar procurar o especialista porque eu não tenho o que fazer mais aqui. E aí liguei tudo, foi tudo muito rápido, fomos para São Paulo. Chegando lá em São Paulo, Bruna, tenho para mim que eu já estava em trabalho de parto, mas ninguém queria me falar isso, né? Mas assim, até hoje eu tenho essa consciência porque eu faço terapia e porque eu li meu prontuário médico. Senão eu também acho que eu não teria essa convicção. Mas
eu já estava em trabalho de parto e aí quando o médico viu que na síndrome, viu as minhas dores, tudo, ele falou, hospital agora. Hospital agora, não tem mais o que fazer, vou desmarcar toda a minha agenda e a sua cirurgia vai acontecer às 18 horas. Era meio-dia. Fomos pro hospital, o hospital se negou a me internar porque eles queriam calção, né? E fazia 7 dias que meu pai tinha acabado de falecer. Era a missa de 7º dia dele naquele dia. E eu não tinha esse calção pro hospital me socorrer. E eu tava com muita dor, muita dor. O meu marido tentando falar com os familiares dele, eu ali tentando falar com os meus, pra gente conseguir entrar pro hospital. Porque até então a gente só tava na recepção e a gente precisava entrar pro hospital, né? E aí eu consegui falar com meu tio. Meu tio fez a transferência e eles me socorreram. Quando eu cheguei lá, eles falaram, você tá em trabalho de parto. Não tem mais o que fazer, a cirurgia vai ter que ser cancelada, porque a gente não pode fazer a cirurgia se você estiver em trabalho de parto. Era um risco muito grande. E então a gente foi pro centro cirúrgico. Eu e o Glauco a todo momento juntos ali. Resumindo bem a história, porque ali no centro cirúrgico é uma coisa bem difícil de contar ainda. Quando chegou, isso era 2 horas da tarde. Quando chegou 11 horas da manhã do outro dia, entrou um médico totalmente desconhecido para mim e para o meu esposo, que passamos a tarde e a noite ali naquele hospital e a madrugada, e falou assim para mim: agora a questão é ou você ou eles. Eles estavam o tempo todo escutando os meus filhos, tudo. E aí ele falou assim: agora a questão é essa. Ou você ou eles. Você precisa deixar esses meninos nascerem. Não dá mais. E eu passei a madrugada inteira com eles falando assim pra mim: o Gabriel, a gente não vai poder fazer nada. Mas o Matheus a gente vai conseguir. Você vai sair com o Matheus daqui. E a gente tava ali o tempo todo, não, vou sair com os dois, né? Vou sair com os dois e eu não vou ter o parto agora e nada. E aí o médico falou assim pra mim, você já tá com 10 centímetros de dilatação. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, mas eu não vou pra uma cesárea? Porque até a gente tava se preparando pra ir pra uma cesárea, porque, né, era o jeito que eles iam nascer. Ele falou assim, não tem motivo de você ir pra uma cesárea. E eu tava todo esse tempo sem tomar analgesia, sem tomar nenhum remédio, porque eles me falavam que eu não podia tomar, porque os músculos não podiam relaxar, porque se os músculos relaxassem, eles nasciam. Então eu não podia tomar um remédio e eu não podia me movimentar. Eu fiquei todas essas horas deitada numa maca. Em estátua, a contração vinha, eu segurava o meu marido, eu segurava as grades ali. E era assim que eu tentava passar as dores. Terríveis, terríveis. Até que o médico falou pra mim, não tem mais jeito. Aí meu marido olhou pra minha cara, eu olhei pra ele, falei, e agora, né? Ele falou assim, agora vai 10 centímetros, não tem mais o que fazer, né? A gente tem o Arthur, já perdemos a missa de 7º dia do seu pai, o tempo todo eu falava, pelo amor de Deus, meu pai acabou de morrer, eu não quero meus filhos mortos, e eles me prometiam novamente que o Matheus eles iam salvar, mas o Gabriel não tinha o que fazer. E aí eles me trocaram de mesa, da maca eu fui pra mesa cirúrgica, o anestesista me deu anestesia, me deitaram como se eu fosse uma cesárea, e aí o centro obstétrico ficou lotado. Tinha 2 médicos para cada um, 2 enfermeiros para cada um, 2 pediatras para cada um. Lotado, lotado, lotado. E aí eu só lembro eles fizeram um ultrassom para ver se os meninos estavam vivos, quais eram as posições dos meninos, né? Quem que ia nascer primeiro e tal, se o coração estava batendo. Viram que sim, estava tudo ok. E aí o médico colocou a mão assim na minha perna e falou assim pra mim, tosse. E eu tossi e eles nasceram. Aí
pegou o Gabriel, o Matheus, levaram o Matheus e chamaram meu marido para ir junto com o Matheus. E o Gabriel nasceu, eles falaram para mim, ele tá vivo, mas ele não vai resistir. Você quer que a gente coloque ele na incubadora ou você quer carregar ele? Aí eu falei, eu quero ficar com ele. Aí eles colocaram o Gabriel aqui. E aí eu não lembro muita coisa, eu acho que meio que eu apaguei ali por algum tempo. Quando eu tomei um pouco a consciência, na verdade eu escutava só o anestesista falando, tira essa criança de cima dela, porque a gente vai perder ela, a gente vai perder ela. E aí, logo que eu voltei, eu tava cheia de manta térmica, essas coisas. O Glauco já voltou, já viu o Glauco com o olho cheio de lágrima voltando, e ia logo atrás da pediatra com o Matheus no colo. E aí ela chegou perto de mim e falou isso, falou, a gente também não vai conseguir salvar ele. Você quer que ele fique aqui com você? Aí eu falei que eu queria. Aí ela colocou o Matheus, arrumou o Matheus e o Gabriel do meu lado, o Glauco ficou aqui do meu lado. E ali ficamos nós quatro, né? Em família. Uma outra pessoa, não sei quem é até agora, veio e perguntou se queria que eles fizessem um registro, né? Que os meninos ali estavam... O coração estava batendo bem fraquinho, mas eles ainda estavam ali, se queriam que a gente registrasse. Aí o Glauco falou que não, e eu falei, sim, quero. Aí o Glauco... Eles têm nome, eles nasceram. sim, eles fizeram uma toquinha, né, de nome deles. Então, o Matheus estava com o nome dele, o Gabriel estava com o nome dele. E aí, tiramos uma foto, né, a equipe fez uma filmagem ali daquele momento. E ali ficamos nós até eles falecerem de fato e colocaram eles na incubadora do nosso lado, até eu me recuperar, voltar à anestesia, tudo, e subir para o quarto. E aí, essa é a minha experiência de 2 partos vaginais, né? Não muito feliz da última, mas a diferença para mim foi gigantesca, né? Então, assim, eu não tenho como dizer da função em si, Sim. de ter uma doula ali do meu lado ou não, dessa experiência, né? Não tenho como. Porque foi a parte técnica mesmo que te deixou... Que te deixou na mão. Eu nem sei te dizer. Se eu for falar para você como advogada, eu não sei te dizer. Eu preferi não olhar o meu caso como advogada. Então, até hoje, eu não olhei. Eu sei que eu sofri muitas violências, que eu tive muitos direitos violados ali, né? Não só eu. Uhum. Meu esposo, meus filhos. Seus filhos. Né? Mas eu, Bruna, quis me resguardar nisso, de poder ter sido a mãe deles ali, Sim, e não sim. de me ver como a advogada do caso. Sim. Né? Então, esse papel eu não tenho. Então, não sei te dizer tecnicamente ali, no meu caso em específico. Né? Mas foram esses meus 2 relatos de parto.